Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos assentar. Hoje nós temos a grande alegria de poder celebrarmos esta festa de São Luís Gonzaga, confessor religioso, o padroeiro da juventude, né? São Luís Gonzaga, como dizia aqui o introito dessa Santa Missa, colocaste-lo, Senhor, um pouco abaixo dos anjos. Elogio magnífico da vida de pureza deste jovem. Nele tudo era pureza. Batizado no ventre da mãe, por causa das dificuldades do parto, fez aos 9 anos voto de virgindade. E em toda a vida, no meio das seduções da corte em que vivia, conservou intangível a primeira inocência. Aos 17 anos entrou na companhia de Jesus em Roma e distinguiu-se em breve pela sua mortificação e por um grande amor de Deus. Morreu em 1591 com 23 anos de idade. Bento XIII declarou São Luís Gonzaga patrono e modelo da juventude. Um grande santo, né? Mesmo ainda tão jovem, se consagra a Deus com esse propósito, esse ideal de viver a virgindade, a castidade, de viver só para Deus. Realmente hoje, nos tempos de hoje, um santo que deve inspirar, sim, os jovens a viverem a sua vida de santidade, a sua vida de castidade, né? Mesmo, né? E principalmente no namoro, que é uma preparação para o casamento, poder viver a santidade ali. São Luís Gonzaga, esse santo que quis viver. Sempre quando celebramos os confessores, temos aqui essa leitura do livro da sabedoria, que fala que feliz foi o homem encontrado sem mancha, que não correu atraído pelo ouro, não pôs a esperança no dinheiro, nos tesouros, que fez coisas maravilhosas na sua vida, que foi provado, encontrado perfeito, que pôde transgredir a lei de Deus e não fez. Aqui se aplica, né, de uma maneira estupenda a São Luís Gonzaga. Ele pôde, porque a um primeiro momento o seu pai era contra a sua vocação. Então o colocou na universidade, colocou na vida na corte, para ver se dissuadia ele desse propósito, né, de ser sacerdote, de viver a sua vida totalmente devotada a Deus. E diz a história de São Luís Gonzaga que ele nunca desobedeceu seu pai, nunca cometeu um pecado venial sequer. Em tudo isso ele obedeceu o pai, mas ali ele lutava, né, combatendo realmente contra toda ocasião próxima de pecado. Por isso sim, ele é modelo, exemplo para toda a juventude, né, que busca a santidade no mundo hoje totalmente pagão, né? No mundo hoje o pecado é exaltado, né, em todos os lugares, redes sociais, televisão, né, nas praças, nos bailes, em qualquer lugar onde um jovem possa ir, ali haverá uma exaltação do pecado. E agora, né, o que fazer, né? Seguir o exemplo de São Luís Gonzaga, devotar a sua vida a Deus, para não manchar o seu corpo com pecado. Para isso nós temos que lutar constantemente, fugindo das ocasiões próximas de pecado. E o que nos ajuda a fugir de uma ocasião próxima de pecado é viver na presença de Deus, viver uma vida de oração, de uma total, entrega ao Senhor.
amando sobre todas as coisas. Aquilo que dizia o Evangelho. Pergunta a Jesus qual é o maior mandamento. Ele resume os 10 mandamentos em 2, porque do primeiro ao terceiro é o mandamento que se refere a Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento. E o segundo, que é do 4º ao 10º, é os mandamentos que se referem às relações humanas dos homens. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, caríssimos irmãos, estamos aqui para isso, para amar a Deus e ao próximo com esse mesmo amor que vem de Deus. Porque a nossa vida ela só tem sentido enquanto vivermos para o Senhor. São Luís Gonzaga quis viver toda a sua vida, mas ele foi ajudado pela graça de Deus. Eu achei interessantíssimo aqui na história dele que dizia que desde do ventre materno ele foi batizado, né? Isso é estupendo, né? Quantas famílias aí esperam as crianças crescerem para batizá-las? E quando batizam, né? Porque muitas vezes nem isso muitos pais dão aos seus filhos. Esperam crescer. Não, porque ele não sabe, ele tem que saber o que ele está recebendo. Né? Priva aquela criança da graça de Deus. Priva a criança da graça de Deus. E quando nós somos privados da graça de Deus, nós estamos nas mãos do inimigo, nas mãos do demônio. Então, os pais cristãos não deveriam esperar uma semana, um mês, 3 meses, 5 meses para batizar um filho. Mas nasceu, batiza. Né? Isso é a maior graça que os pais podem dar para os seus filhos. Nasceu, já vai para a igreja, já batiza, não espera. Né? E assim como São Luís Gonzaga, Deus quer dar graças e bênçãos na vida daqueles que se aproximam dele. Porque Deus assim quis. Por isso que o introito, sim, né, é referente ao homem. Fizeste-lo um pouco menor que os anjos e coroaste de honra e glória. Fizeste o homem um pouco menos do que os anjos, mas o coroaste de glória. Assim que Deus trata aqueles que o amam, né? Assim Deus nos ama. Então, coragem, caríssimos irmãos. Peçamos a Deus hoje essa graça de viver a nossa vida de santidade, nessa luta, nesse combate, dia após dia, contra o pecado, contra o mal, sabendo que nós temos o auxílio dos santos, como São Luís Gonzaga, dos santos anjos também. Cada um tem o seu anjo, o anjo da guarda. São Luís Gonzaga tinha uma especial devoção ao seu anjo da guarda também, né? Assim, os santos tinham essa devoção, porque nós, como dizia o Evangelho, nós seremos semelhantes aos anjos nos céus. Né? Olha que maravilha, porque nos céus não haverá o casamento, né? Não haverá necessidade deste amor humano aqui, de uma mulher ter que amar um homem ter que amar uma mulher, não, porque só o amor de Deus nos bastará. Então nós seremos sim, como diz aqui, na ressurreição dos mortos, seremos aqui iguais aos anjos de Deus no céu. Então, nós já podemos viver essa vida angélica aqui, né? Fugindo do pecado e vivendo na graça. Nós já podemos viver como anjos na terra, mas aqui é claro que nós temos tantas coisas que combatem contra nós. A nossa própria carne, que é o pior inimigo nosso, né? Nós temos o mundo e temos o demônio também. Então nós temos que, auxiliados pela graça que Deus nos dá nos sacramentos, né? Confissão frequente, comunhão diária, né? A oração, a vida de oração, de penitência, a seguir o exemplo dos santos, né? Procurar ler aqui a vida dos santos que nos precederam, que estão diante
de Deus na sua glória, a palavra de Deus também, que é luz para os meus passos, né? Lâmpada, né, no meu caminho. Essa palavra de Deus que vai nos iluminando e nos dando um discernimento sobre nós mesmos e sobre a vontade de Deus para cada um de nós. Mas se eu vivo longe de Deus, como é que eu posso ter esse discernimento? Né? Se a vida na igreja é apenas um hobby de final de semana que eu vou, né, porque tenho que me socializar com as pessoas, então que tipo de cristão eu sou? Né? Eu levo a sério a minha vida cristã ou não? Ou eu estou aqui apenas para ser social? Não, né? Não estamos para ter uma vida social na igreja. Estamos aqui para seguir o crucificado, para seguir a Cristo, e fazer a sua santa vontade. Então, coragem, que São Luís Gonzaga possa interceder hoje, né, por cada um de nós, caríssimos irmãos, nos dando a santidade, né? Quem subirá a montanha do Senhor? Quem subirá ao monte do Senhor e se sentará no seu lugar santo? O que for de mãos inocentes e limpo de coração, diz o Salmo 23. Quem for, tiver as mãos inocentes e o coração limpo, que viver a vida de santidade. É esse o nosso propósito neste mundo, né? E não podemos ter outro, a não ser santo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja nesse santo dia e que São Luís Gonzaga, esse grande santo, patrono da juventude, interceda por cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.